Bom, vamos embora aí para mais um Cada Caso um Caos. Hoje vamos falar da Lady Gaga. A Stephanie Joanne Angelina Germanotta nasceu no dia 20 de março de 1986 em Nova York. Ela foi criada na ilha de Manhattan, né, pelos pais, a Cynthia e o Joseph Germanotta, né, junto com a irmã, também a irmã mais nova, a Natalie. Desde pequenota, assim, ela já era super diferente, excepcional, né? Tinha um talento natural mesmo pra música. Começou a tocar piano logo aos 4 aninhos, treinando num piano descabelado ali, assim, sabe? Bem meia boca. E ela apavorava, esbirilhava, tanto que ela preferia tirar os sons de ouvido do que ficar lendo as partituras. Foi aí que o pai mandou a letra. Vamos ver se é zica mesmo. Se você tirar esse som aqui do Bruce Springsteen, eu faço empréstimo e te compro um piano inteiro fera, profissa. Deu uma semana e tava lá o pai assinando os papéis no banco porque a filha tirou mesmo. E se você também quer aprender aí a tocar piano, guitarra, baixo, canto, sei lá, o que mais você quiser, tem a Music.ly, né, que é uma escola online sensacional, a melhor escola online do país. E para os nossos inscritos aqui tem esquema planos de R$ 45 mensais. É só entrar em music.com.br/promoção/Luca. Aos 13, a Lady Gaga já tinha composto a primeira balada e aos 14 já estava tocando na noite, participando de vários open mix pela noite nova-iorquina, e por ser menor de idade estava sempre acompanhada da mãe. Os pais, aliás, sempre deram a maior força para a pequenota Mother Monster. Sobre a atuação, ela disse que sonhava em atuar mesmo antes de seguir a carreira musical, mas nunca conseguiu ir muito além de uma participação na espetacular série Sopranos. Ali, com 15 aninhos, ela interpretou a garota da piscina número 2. O problema é que esse jeito diferente e único da jovem Gaga era mal visto pelos coleguinhas de escola, então, além de muita dificuldade para se enturmar, ela sofreu um bullying pesado de umas pessoas que humilhavam, provocavam, escreviam obscenidades no armário dela, jogavam ela na lata de lixo, apelidaram ela de Germe, por causa do sobrenome, né, Germanotta. Enfim, excluíam completamente a menina. E isso fazia com que ela questionasse a si mesma, né, seus talentos, suas habilidades, reprimindo ali a personalidade criativa. Isso fez com que a Gaga desenvolvesse um quadro de depressão que marcou muito a Gaga. Ela disse numa entrevista para Oprah, né, em 2012, que não importa quão rica e quão famosa você seja, tem alguma coisa dentro de você que sempre vai carregar as cicatrizes dessas experiências. Na mesma época, ela também sofreu de bulimia e também anorexia. Segundo a própria, né, ela foi atormentada ali pelo peso que ela tinha desde criança. E ela completa dizendo que no colégio, ela falou assim, no colégio eu queria ser uma estilosa e pequena dançarina, mas na realidade eu era uma pequena e voluptuosa menina italiana, a qual era alimentada pelo pai a cada noite com almôndegas. E isso veio à tona em 2012, quando ela lançou o movimento Body Revolution, a fim de inspirar coragem e trazer também compaixão aí, né, a todas as pessoas que sofrem dos mesmos problemas. Apesar das tretas, ela continuou perseguindo o seu sonho de se tornar uma estrela. Aos 17 foi aceita numa faculdade assim, uau, né, uma faculdade de arte super fodaralha, sendo uma das 20 pessoas aceitas para estudar música e teatro. E arrebentava, era ótima aluna, tinha um dos melhores boletins da faculdade toda, só que não tinha sossego, né? Durante a breve estadia na faculdade, ela tinha que aguentar umas babaquice ali, né? Os caras ficavam atormentando ela. Então a galera pesava, fazendo comunidade no Orkut do tipo Stephanie Germanotta, você nunca vai ser famosa. Mais ou menos aí na mesma época ela teve também um namorado que teve a moral de falar que ela nunca faria sucesso, nunca ganharia um Grammy, imagina, nunca teria um hit, e que esperava que ela falhasse. E ela retrucou profetizando: um dia, quando não estivermos mais juntos, você não vai ser capaz de tomar um café sem ver meu rosto ou ouvir a minha voz. Uau! Ela acabou trancando o curso, né, no segundo semestre para focar na carreira e tentar espaço na indústria fonográfica. Montou uma banda com os parceiros ali da faculdade, né, chamada The Stephanie Germanotta Band, e com ela desbravava a noite dos pubs nova-iorquinos, tocando covers de Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, além de umas composições próprias que renderam aí uns EPs que vendia na barraquinha ali do merch, sabe? Quando tinha show, e vai que vai. Também fez música para livro de criança, participou de programa de pegadinha, assim, sabe? Naquela pegada Ivolanda, né? Isso na época da MTV ali que ela participou. E chegou até a fazer umas gigs como Google Dancer. Foi nessas aí que acabou fazendo barulho e chamando a atenção do produtor Rob Fusari, que meteu o contrato ali na Mother Monster quando viu ela tocando. Foi nessa época que nasceu o nome Lady Gaga, né, o excêntrico alter ego da Stephanie. Quanto à origem do nome, né, a versão mais citada é que o seu Fusari foi mandar um torpedo SMS para a menina falando sobre o som Radio Gaga do Queen. E o corretor ali, ó, corrigiu para Lady Gaga e ela
amou. Já também tem umas entrevistas que a Gaga comentou que era um apelido que ela tinha, na verdade. Ela já tinha esse apelido fazia um tempão e decidiu usar porque achava que estava usando o próprio nome e é tempo demais. Esse nome, Lady Gaga, né? Ela com esse apelido, ela podia ser ela mesma. A identidade reprimida nas épocas de escola e faculdade agora tinha um espaço para explodir. Então ela disse que com a Gaga conseguiu criar uma super heroína para ela mesma, né? Uma visão do que queria ser. Então esse apelido foi super importante. De começo não rolou muita coisa. Ela chegou a assinar com a gigante Def Jam, mas foi demitida 3 meses depois, ficou um tempo dando um trampo ali em sons alheios, compondo para medalhões tipo Britney Spears, New Kids on the Block, lembra? Step by Step, Pussycat Dolls, A Fergie, Make It Work, Adam Lambert, que é o vocal do Queen, Jennifer Lopez, né? E até que trombou o Akon e ficou assim, o cara ficou de cara com as composições dela e ainda mais impressionado com a voz. E em 2008, o meninão bota a jovem Gaga debaixo da asa e assina o primeiro disco, The Fame. O primeiro single foi Just Dance, né, som que, segundo a própria, foi escrito em 10 minutinhos ali, a milhão, por uma Gaga de ressaca. Fez um sucesso absurdo, mas nada comparado ao hit com R maiúsculo, Poker Face, que projetou a Gaga para o mundo todo. Aí as coisas começaram a coisar de verdade, né? Sucesso inacreditável. Já botou um Grammy no bolso ali logo de primeiro disco, chamou uma atenção absurda por conta não só da voz e dos hits bem legais que fizeram sucesso no mundo, mas também por conta da irreverência e excentricidade que viriam a se tornar a marca registrada da Lady Gaga. Na época, os críticos diziam que ela tinha o estilo musical e carisma do Michael Jackson e a sexualidade poderosa e provocativa da Madonna, que não curtia muito a comparação, não, chegando a dar umas alfinetadinhas ali na Gaga, que dava umas retrocadinhas ali na Madonna, mas hoje elas estão, tá de bem. E foi sucesso atrás de sucesso, tipo Bad Romance, né, que fez com que a Gaga fosse a primeira artista a bater 1 bilhão de views no YouTube. Além dessa, lançou Paparazzi, Perfect Illusion, Million Reasons, Alejandro, Judas, enfim, um monte de coisa. Tem o collab ali também com a Beyoncé, é só hit ali, né, e uma fama monstruosa. Bom, por trás de todo o glamour, a Lady Gaga passava por uma treta muito séria ali, ó, em segredo. Em 2016, ela falou que sofria há anos de estresse pós-traumático depois de sobreviver a um episódio de estupro que sofreu aos 19 por um produtor musical super poderoso ali no meio fonográfico. No meio do seu corre para atingir o estrelato, ela foi encurralada pelo desgraçado que ameaçou destruir todas as músicas dela caso ela não cooperasse. Ela disse em depoimento que tentou caguetar para os chefões o que aconteceu, mas cara de paisagem, ninguém quis saber nada, não, de ajudar nem nada. Então ela se fechou e manteve isso em segredo por muito tempo até que as dores começaram a reverberar fisicamente. Então ela conta que foi diagnosticada com um transtorno do estresse pós-traumático, meio que sem querer, né? Ela foi consultar um médico depois de sentir umas dores agudas ali pelo corpo inteiro e ela conta que foram os mesmos sintomas que sentiu depois de ser estuprada e largada grávida na esquina da casa dos pais. Pois é, grávida. Até hoje ela não diz o nome do infeliz por não se sentir preparada, né? Por não querer enfrentar essa pessoa de novo. Ela foi diagnosticada com fibromialgia, que é uma síndrome clínica que provoca dores em todo o corpo, especialmente na musculatura, ou segundo a própria Gaga, é um ciclone de ansiedade, depressão, o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, síndrome do pânico, enfim, um monte de coisa que sobrecarrega o sistema nervoso e resulta em dor nos nervos. Ela falou que o diafragma aumenta de tamanho, não consegue respirar, o corpo inteiro explode num espasmo e começa a chorar. E ela fecha dizendo aí que é assim que pessoas que passaram por um trauma se sentem todos os dias, é uma situação miserável. Fora as dores físicas, ela sofre também com episódios de dissociação, onde a mente tem medo de reviver as dores do passado, então paralisa o corpo e deixa ela no estado catatônico, né? Então ela não consegue falar ou funcionar direito, a ponto de não conseguir fazer coisas simples, né? Como tomar banho. Ela diz que quando não consegue regular a ansiedade dela, isso pode resultar numa somatização, ali, um rebosteio total, onde a inabilidade de se expressar acaba causando a dor física. E a situação piorou muito, né, com a rotina pesada de turnês, ensaios, gravações da Gaga, que lida até hoje com a dor crônica e o estresse pós-traumático. Nosso editor, o Rafa Bolo, indicou o documentário 5'2", da Netflix, que mostra mais a fundo ali o que ela passa, além do pesado e intenso tratamento contra as doenças. Hoje, a Gaga aparenta estar bem melhor. Disse numa entrevista para a Oprah em 2020 que faz seu tratamento bonitinho, sem vacilar, com uma série de medicamentos e terapias que ajudam ela no processo de cura. Acabou se tornando também porta-voz da saúde mental, né, tentando fazer da questão uma prioridade global. Fundou em 2012, junto com a mãe, a instituição sem fins lucrativos Born This Way Foundation. Também é embaixadora da Unicef e ativista do movimento LGBTQIA+, desde o começo da carreira, tendo inclusive se revelado bissexual. Ama os fãs de paixão, disse que os seus Little Monsters que ajudaram ela a esquecer as dores e continuar dando tudo o que ela tinha
para entregar um show nível O Céu é o Limite, né? Conseguiu realizar o sonho de infância e foi a primeira mulher a conquistar um Oscar, Grammy, BAFTA e um Globo de Ouro no mesmo ano pela performance sensacional no filme Nasce uma Estrela, trilha impecável, e segue aí arrebentando na atuação com atuações memoráveis em títulos como American Horror Story, Machete Kills, Sin City 2 e por aí vai. Já tocou com Metallica, gravou disco com Tony Bennett, tocou com Elton John, inclusive a madrinha de 2 filhos dele, também com o Brian May, né, gravou um som legal, You and I, revolucionou a indústria da moda e dos perfumes, procure saber, é inspiração para uma porrada de gente, né, a diva definitiva dessa geração e que a gente espera ter muita lenha para queimar ainda. Vida longa e a mamãe monstra! Bom, a gente viu como a situação do estupro sofrido pela Lady Gaga bagunçou geral a cabeça dela, né, desencadeando ali um estresse pós-traumático. Vamos ver se o Mário consegue elucidar isso pra gente. Bora aí, Mário, nosso querido psicólogo, professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. Pessoal, um grande abraço. No episódio de hoje sobre a Lady Gaga, vimos o espantoso relato de um estupro por ela sofrido. E como consequência desse estupro, ela é acometida pelo estresse pós-traumático. Pobre Lady Gaga, hein? Não deve ter sido fácil, não. Mas vocês sabem o que é o estresse pós-traumático? Eu vou falar sobre esse tema hoje. O estresse pós-traumático é caracterizado por um conjunto de sintomas físicos e psíquicos, devido ao fato da pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos, ou ainda vivido situações que poderiam ameaçar a sua vida ou a vida de terceiros, gerando medo, impotência e horror. Uma vez passada a situação traumática, a pessoa pode reviver o acontecido, e é isso que é o pós-traumático, sentindo as mesmas sensações de medo, angústia, impotência e horror. Essa recordação, conhecida como revivescência, pode desencadear alterações neurofisiológicas e mentais. Como já deu para vocês entenderem, no centro de toda essa conversa sobre o estresse pós-traumático está o trauma em si, que a pessoa viveu quando aconteceu o evento. Mas o que é o trauma? O trauma é uma quebra, uma ruptura. Não é uma quebra de um braço ou de um traumatismo craniano ou de uma perna, mas é a quebra das nossas defesas psíquicas diante de um fato ameaçador, como, por exemplo, foi o estupro sofrido pela Lady Gaga. É bom lembrar que não são os fatos objetivos que determinam se um evento será traumático ou não, mas como aquela experiência afetou a subjetividade daquele sujeito. A respeito disso, vou contar para vocês uma parte pequena do filme de 2003 do ator e diretor Clint Eastwood, chamado Sobre Meninos e Lobos. 3 crianças, Jimmy, Dave e Sean, estavam brincando na rua, escrevendo seus nomes no cimento fresco de uma calçada em construção, quando um carro se aproxima e estaciona perto deles. 2 homens, que alegam ser policiais, meio que dão uma bronca na molecada, dizendo que aquela brincadeira deles estava danificando a calçada e que um deles deveria ir com eles para a delegacia. Qual dos 3 iria? Jimmy e Sean se recusaram e, sob pressão, Dave vai com os falsos policiais. Para resumir, os homens levaram Dave para um local ermo e o mantiveram em cativeiro. E lá abusaram sexualmente do menino por dias seguidos. Até que uma hora Dave, felizmente, consegue fugir. O horror e o medo e a impotência vividos por Dave, nos dias em que ele esteve no cativeiro, marcaram para sempre a sua existência. A personalidade de Dave se quebra e se transforma, ficando ele para o resto de sua vida aprisionado no limbo entre o medo e o horror. Bem, pessoal, o assunto é difícil e por hoje é só. Entre traumas e beijos, me despeço de todos vocês. Até! Curtiu? Então seria simpático você comentar, passa pra frente esse vídeo e vamos que semana que vem tem mais vídeo inédito aqui no canal. Valeu!